Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. E a mensagem que deles ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, a primeira carta de João é uma carta que nos traz grandes ensinamentos. Ela traz diversos assuntos. E nós vamos fazer aqui uma série sobre essa carta. Um panorama, uma exposição sobre essa carta de 1 João. E aqui neste primeiro capítulo, nós temos o apóstolo falando assim: o que era desde o princípio, ou seja, Jesus, o que ouvimos, a sua palavra, o que vimos, suas obras, com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Veja a ênfase que ele vem dando no o que era desde o princípio, o que já foi, o que ouvimos, palavra, e o que vimos, as obras, o que contemplamos, as suas obras, as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Ou seja, o legado de Jesus para nós que lemos a carta de João, que está falando sobre o legado de Cristo, é real, é verdadeiro, porque nós vemos a sua obra até hoje. Como nós vemos a obra de Cristo até hoje? Nós podemos começar de uma maneira histórica, bem simples. A época, as eras estão divididas em antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos em 2016, depois de Cristo. Ou seja, ele fez um marco muito grande na história. Ele é uma referência ele é uma referência mundial. Muitos e muitos conhecem a pessoa de Jesus. Uns concordam, outros discordam, uns atacam, outros o defendem, uns proferem blasfêmias contra ele, outros o adoram, o servem, mas ele é conhecido mundialmente. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Ou seja, João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Ou seja, Jesus, ele sempre existiu. Ele sempre esteve com o Pai. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nele estava a vida, e a vida era a luz
dos homens. Você percebe a importância que Cristo tem para a tua vida, para a minha vida. Jesus, ele é a vida eterna, ele é a luz. Ele é aquilo que ilumina, aquilo que nos faz sobreviver. A definição de Cristo, ele é a vida. Ele é a vida. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Incrível, não é? Nós vimos e ouvimos. E isso que vimos e ouvimos, nós proclamamos, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Primeiro ponto. Vamos deixar bem claro. Não tem hipótese nenhuma comunhão com um homem que se diz homem de Deus, mas esse homem não tem comunhão com o Pai e com o Filho. Nunca. Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Tudo o que é verdadeiro, a mentira não vence. Ou seja, tudo que é verdadeiro vem à tona e a mentira cai. Então um homem, quando se diz pregar o evangelho, se diz ser usado por Deus, ou tentar demonstrar que é usado por Deus, mas se você vê e se for notório que ele não tem intimidade com Deus e não tem comunhão com o Filho, não tenha comunhão com ele. O apóstolo está sendo bem claro aqui. Tenha comunhão conosco, porque nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Não adiantaria nada. Nada. Se a igreja do primeiro século tivesse comunhão com Pedro e Pedro não tivesse comunhão com Cristo e com o Pai, não adiantaria nada. Por isso que quando Deus ele levanta avivamentos, porque quem faz o avivamento é Deus, não são os homens. Quando ele faz os avivamentos acontecerem, ele sempre opta pelos homens de oração, pelos homens que mergulham nas Escrituras, pelos homens de intimidade e comunhão com ele. Porque esses homens terão comunhão com o povo. E Deus ele não quer que o ministro que vai ter comunhão com o povo não tenha comunhão com ele. Ele não quer isso em hipótese alguma. Por isso, se você é ministro de Deus, se você se acha ministro de Deus e não tem comunhão com Deus, meu irmão, arrependa-te hoje. Arrependa-te e creia no Evangelho. E se torne um filho de Deus e ministro que tem comunhão com o Filho de Deus. Hoje existem falsos profetas, existem falsos doutores, existem falsos mestres, porque estes não se inclinaram à voz e à palavra de Deus. Eles não têm comunhão com o Senhor. Por isso são falsos. Homens que não têm comunhão com o Pai, nem convertidos podem ser chamados. Porque o chamado de Deus, ainda mais para os nossos dias, é a oração e o exame da palavra. É a oração e a dedicação às Escrituras. É o jejum, é a comunhão com Ele, a intimidade com Ele novamente. Não é uma simples leitura devocional, uma leitura que você vai pegar uma autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Por isso, voltar à comunhão com Ele, voltar à intimidade com Ele. É por isso que o apóstolo está dizendo, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Se não fosse verdadeiro esse dito dele, o apóstolo João teria fracassado. Mas o apóstolo João escreveu o evangelho, o quarto evangelho, o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de João. Primeira, segunda e terceira carta de João e o livro de Apocalipse. O apóstolo João foi o discípulo que teve uma visão do Calvário, teve uma visão da cruz de Jesus morrendo lá e teve uma visão de Cristo ressurreto, glorificado. O apóstolo João entendeu, no primeiro versículo, que era desde o princípio, mas ele viu o fim.
Porque ele entendia que Jesus é o que era, o que é e o que há de vir. Por quê? Ele tinha comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Verdade é que Deus ele não precisa das nossas orações e nem da nossa dedicação à leitura da palavra. Ele não precisa disso, ele não precisa de nada que vem de mim e de você. Mas ele exige isso. Ele quer isso, ele quer nos trazer ao estágio original de intimidade e comunhão com ele. Então, para começar a comunhão, que é a carta de João, nós vamos ver nessa série, ela trata muito de comunhão com os irmãos. Mas para primeiro termos comunhão com os irmãos, nós temos que, de antemão, ter comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E você nunca vai ter comunhão com ele sem ser nas Escrituras, no jejum e na oração. Nunca! Nunca. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Deus é luz. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. 1 João 1,5. Deus é luz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Percebe? Que esse termo luz, quando o Senhor vem lá em Gênesis 1 dizendo assim, haja luz, como esse termo é tão presente nas nossas vidas, Jesus é a luz, Deus é a luz, a palavra é a luz, para que nós sejamos luz. Nós nos convertemos, o Senhor nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos predestinou para que fôssemos por filhos de adoção, ou seja, o Senhor nos salvou. Nós não nos salvamos, nós não fizemos nada, Ele fez tudo. A salvação vem pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós. Ou seja, o que não vem de nós? A salvação pela graça, mediante a fé. Nada disso veio de nós. A fé, a graça, a salvação, tudo veio dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, tudo isso veio dele. O clarear do caminho veio dele. Ele disse, vinde a mim. Ide. E depois disse, vinde após mim. Vá. Pregue o evangelho. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e morra nela. Deus, ele é a luz. Ele quer que andemos nesse caminho, nessa santidade. Seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E João 17, o Senhor fala, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, e a mensagem, a palavra que dele ouvimos, ou seja, se alguém falou, algo que entrou no nosso ouvido, foi uma mensagem, foi uma palavra. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Que dele ouvimos e vos pregamos. É isso que nós estamos pregando aqui nesse momento. É esta. Deus é luz. Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Somos filhos do dia, como Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses. Andamos nessa luz e temos que viver nela, a palavra do Senhor. Deus, ele não é um ser místico. Deus, não. Deus é Deus e Deus é luz. Então a graça, o evangelho, o Espírito não é o que entra. Não, é palavra de Deus. Todo verdadeiro cristão que o Senhor chamou, que o Senhor elegeu e predestinou, tem fome e sede da palavra de Deus. Por isso não existe eleição, não existe predestinação, não existe salvação, não existe graça sem palavra.
Todo aquele que o Senhor salvou e elegeu, ama a palavra e a oração. Ama e tem dedicação a ela. Tem dedicação à intimidade com Deus. Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. A luz representa tudo o que é dito com clareza e verdade. E isso quem faz é Deus. Lá em Jeremias 10 fala que Deus é a verdade. Glórias a Deus. Ou seja, se une. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. O Evangelho é a verdade. O Espírito é a verdade. A palavra é a verdade. Eles são luz. E habitam em nós, para que a luz resplandeça em nós, para que vejam a glória e para que vejam as nossas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. É bem claro isso, né? Não tem comunhão com Ele sem palavra. Por quê? Caminhar na treva, ausência de luz. Ausência de luz, ausência de palavra. Caminhar nas trevas. Então o homem vem e fala, eu sou homem de Deus. Eu profetizo, eu passo, eu aconteço. Falo em línguas. O homem ele vem e cura, e liberta, e prega uma mensagem chocante que você se impacta, mas ele não tem comunhão com Deus, ou seja, ele não anda na palavra, ele não lê, ele não vive, ele não tem intimidade com Deus pela palavra e pela oração, ou seja, ele não tem luz. Ele é mentiroso, porque ele diz ter comunhão com Deus. Ele diz ser instrumento do Senhor. Ele diz ter um ministério da parte de Deus. Ele disse ser salvo, ser eleito, ser predestinado. Mas ele não tem comunhão, porque ele não tem a luz. E quem não tem a luz não tem a palavra. E quem não tem a palavra anda em trevas. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, glória a Deus, porque a verdade, a clareza, a simplicidade, a honestidade, a sinceridade, a verdadeira comunhão é baseada na verdade. Não existe unidade sem verdade. Unidade sem verdade é falsidade. E verdade sem amor é soberba, orgulho e arrogância. Provérbios fala que a soberba produz a queda e a altivez de espírito a ruína. Então, meu irmão, minha irmã, se no entanto, versículo 7, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meu irmão, que hoje na tua vida haja arrependimento. Eu te convido e te chamo para o arrependimento do teu pecado. Meu irmão, hoje em dia, um adultério, uma pornografia, uma lascívia, isso choca a igreja. Agora, aquele irmão que mente, aquele irmão que não vai com a cara do irmão, isso não choca a igreja, não. Aquele irmão que não perdoa, é normal, é natural, não, eu sou assim. O homem que adultera também é assim. O homem que mata também é assim. Matar, roubar, adulterar, isso tudo choca a igreja. E sim, de fato, são pecados diferentes. Porém, diante dos olhos do Senhor, é a ausência de comunhão com Ele. A ausência de intimidade com Ele. E é por isso que ele está sendo bem claro assim, se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Preste bem atenção. A luz que nós estamos andando nesse momento, nesse exato momento aqui, é a palavra. Se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho nos purifica de todo pecado, ou seja, pela luz do Evangelho, o sangue de Jesus gerará em nós arrependimento. Arrependa-se nesse momento, nesse instante. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado em questão aqui é evidente que o apóstolo está enfatizando nesse primeiro capítulo é a falta de comunhão e a falta de intimidade com o Senhor. Não andar na luz, não andar na luz não é não andar na palavra, é não andar no Evangelho, é não andar na graça, é não andar com Cristo, é não andar com Deus, é não andar com o Espírito. A palavra de Deus está sendo anunciada a ti nesse momento. Arrependa-se. Arrependa-se desse pecado, dessa falta de intimidade. A igreja hoje brasileira ela não tem intimidade com o Senhor, por isso há tanta corrupção dentro da igreja. E a igreja reflete isso para fora. Por isso o Brasil vive em corrupção. Porque a igreja é referência, a igreja é exemplo, e o mundo está imitando a igreja. Não pense que a igreja está imitando o mundo, não. A igreja está padronizando certos rituais, certos padrões, vamos ser redundantes aqui, que o mundo aprecia. E a igreja pega certas culturas e implanta dentro de si, o mundo copia e vive dessa forma. E a igreja vai morrendo e matando o mundo. E matando aqueles que têm e querem chegar a Cristo. Mas se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Em algum momento a comunhão foi falha, a intimidade saiu por causa do pecado, por causa da injustiça que há em nós, por causa do mal que habita dentro do nosso coração. E o pecado fomos gerados, o pecado a nossa mãe nos deu a luz. Entretanto, Jesus purifica-nos de todo o nosso pecado se andarmos na luz. Confesse teu pecado a Deus. Arrependa-se. Porque se você diz que não tem pecado, a palavra não está em ti. A palavra só está sendo apresentada, mas não está entrando dentro de você. Entretanto, esconda a palavra dentro do teu coração para não pecar contra Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ande na luz, ande na palavra, para ter comunhão com Deus, para aí sim ter comunhão uns com os outros e andarmos como igreja. Porque a verdadeira igreja é o que está escrito aqui em João, capítulo 13, no versículo 34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Amém, glória a Deus. 35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, se andarmos na luz, temos comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus. E se tivermos comunhão com eles, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, vamos amar uns aos outros. E conhecerão que somos discípulos do Senhor por causa disso, por causa da comunhão. E automaticamente conhecerão o Pai. Porém, tudo isso depende se andarmos na luz. E todo aquele que Jesus salvou, salva, elegeu e elege, predestinou e predestina sim. Todo aquele que o Senhor chama para Ele, anda na luz. Às vezes, por um momento de rebeldia, podemos nos afastar, mas Ele te chama novamente para a luz. Por isso, se arrependa do Evangelho. Senhor, traga a convicção do pecado. Traga a convicção de que estamos errando, estamos nos afastando de Ti. Traga-nos novamente ao caminho da luz, para andarmos diante de Ti. Pois a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia mais, até ser dia perfeito. Senhor, o Senhor sem nós continua sendo Deus entronizado, mas nós sem Ti pereceremos. Por isso eu te peço,
traga sobre nós o teu Espírito, o Espírito de arrependimento, para que andemos novamente na luz da palavra do teu Filho Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, o Cristo e Messias das nossas vidas e almas e Espírito. Amém. Graças a Deus.